Olá pessoal, hoje iremos falar sobre os 10 lugares mais perigosos do mundo. Se inscreva no canal, e bora lá pro vídeo. Existem lugares mais bizarros, que as pessoas não teriam coragem de visitar. Alguns, a gente sabe que devemos evitar, como por exemplo o vulcão Sismo. Mas outros lugares as pessoas nem desconfiam do seu verdadeiro perigo. Você desconfiaria desse lago? Sua beleza exuberante traz como consequência um enorme perigo mortal para quem entrar nele. O vulcão Kawaijin é o vulcão da Indonésia que contém o lago mais ácido do mundo. Então continue acompanhando o vídeo. Os 10 lugares mais perigosos do mundo. Jardim Venenoso. Apesar de ser um jardim que vemos no dia a dia, o próprio nome já indica que o nome é perigoso. Este jardim foi fundado em 2005 na Inglaterra. A ideia era ter diversos tipos de plantas perigosas. Hoje se encontra mais de 100 espécies de plantas mortais. Os portões ficam fechados na maior parte do tempo, e as visitas são monitoradas, e os funcionários sempre lidam com as plantas com o maior cuidado possível. Algumas plantas podem surpreender por sua beleza, ou por ser inofensiva. O jardim venenoso também apresenta plantas que curam, e que podem matar, como a mamona, a mesma planta que produz o óleo de rícino, que tem a sua semente tão tóxico que pode matar um adulto. Eu não me atreveria a entrar neste lugar. Radiclose. Esse lugar é uma verdadeira escavação de ardósia verde clara, na Inglaterra. A profundidade original é cerca de 100 metros, com laterais e sem nenhuma vedação. Duas aberturas enormes podem ser vistas ao nível da água. Os mergulhadores profissionais não se arriscam a ir além dos 32 metros de profundidade, porque centenas de mergulhadores morreram em radiclose, em especial nos diversos túneis subaquáticos que existem por lá. Se você descer a cerca de 24 metros de profundidade, vai encontrar 3 câmaras e 2 túneis interligados, o que torna a área bastante perigosa. Monte Não Mafijao. Sabemos que desertos podem ser perigosos, seja por causa de água ou do calor escaldante, mas os desertos acabam sendo pacatos, sem nada para ver. Na Islândia, ao contrário dos desertos comuns, existe um grande deserto fumegante que fica borbulhando o dia todo. Por isso ele é conhecido como uma área geométrica bem ativa nesse país. Pessoas dizem que esse deserto parece o inferno de Dante Alighieri. Já é uma ideia de como o lugar pode ser hostil. Para piorar, este lugar fica em cima de uma montanha vulcânica, o Monte Mamafidal. Você encontra neste local lamas de larvas ferventes e um ar tóxico para o ser humano. Visitar o local pode ser uma situação perigosa. O aventureiro que quiser enfrentar este perigoso desafio deverá se atentar a suportar o calor extremamente quente e insuportável do ar venenoso. O Portal do Inferno. Mais conhecido como Caverna da Vaiz, esse lugar costuma ser um campo de gás natural, no Turquemenistão, mas o local pegou fogo em 1971, e segue queimando até nos dias de hoje, porque lá dentro tem gás o suficiente para alimentar o fogo por todo esse tempo. Por isso ele tem essa aparência de buraco em chamas. Por isso mesmo fez com que as pessoas fizessem a associação com a entrada do inferno. O fogo é tão forte, que é impossível você não sentir o cheiro de enxofre. O incêndio aconteceu por acidente, já que os soviéticos encontrou o campo naquele ano, achando que era petróleo, começaram a escavação, mas acabaram perfurando uma grande caverna subterrânea cheia de gás tóxico. O chão cedeu e muito gás metano foi lançado para a atmosfera. Para evitar que mais gás fosse expelido, os soviéticos decidiram colocar fogo no campo, pensando que o fogo iria durar por apenas 2 dias. Parque Nacional Sini. Essa reserva natural em Madagascar pode parecer muito comum no primeiro momento. Esse lugar foi isolado do mundo por milhares de anos, e por isso acabou desenvolvendo uma boa diversidade de vida animal e vegetal. Mas o que acaba chamando atenção nesse parque é a sua formação geológica, cheia de pilares de 30 metros de altura, feitos de rochas calcárias, resultado de milhares de anos de erosão, em cima de um planalto de rochas calcárias. Por causa disso a passagem por lá parece um labirinto, por isso andar por lá parece ser muito perigoso. Outra coisa é que apenas os lemures primatas de Madagascar conseguem se movimentar naquela região, pulando de um pilar para o outro. Triângulo de Afar. Esse grande triângulo, que é uma grande depressão no terreno da África Oriental,
É delimitado por altas montanhas com 4 quilômetros de altura. Não é à toa que ele é chamado de Grande Colapso Triangular pelos especialistas. Como não bastasse, a região tem muitos abalos sísmicos e um vulcanismo muito ativo. Então o local constantemente é coberto por lava fluida, e até tem alguns lagos de lavas permanentemente. O Lago Fervente de Dominaga. Em uma das ilhas do Caribe existe uma atividade vulcânica muito ativa. Para se ter uma ideia, em 7 hectares, existem 5 vulcões, muita fumaça quente, e para nossa surpresa um enorme lago fumegante. O lago na verdade é uma fumarola alagada, um buraco na costa terrestre que encheu de água, e está constantemente em estado de fervura medindo quase 100 graus. O vapor quente e os gases tóxicos ajudam a manter a água aquecida. E nem é preciso dizer por que esse local é perigoso. Afinal, você não querer cair nesse local fervente, com 76 metros de diâmetro, não é mesmo? Bolton Street. De acordo com os dados, todas as pessoas que entraram nessas águas morreram. Acho que essa informação já é o suficiente para você ficar longe desse local, não é mesmo? O perigo desse local é devido à geografia do lugar. O rio tem aproximadamente 12 metros de largura, e acaba em um galho estreito de 1 metro, e nessa transformação drástica as fortes correntes acabaram corroendo por baixo das pedras, criando um abismo profundo que ninguém sabe o certo onde é sua profundidade. Nesse trecho do rio que a imagem mostra, os moradores locais dizem que todos que ousaram tomar banho nas águas do rio, jamais foram vistas de novo. Caverna de Golfriberg. Essa caverna francesa com mais de 1,1 km de profundidade, foi considerada a 20ª caverna mais profunda do mundo, e a volta para a superfície pode levar cerca de 30 horas, porque é muito cansativo, e precisa de várias pausas longas. A caverna é tão perigosa que, existe 6 mortes registradas lá nos últimos anos, 5 delas aconteceram por causa da água. Isso porque em tempos de chuva forte, o local acaba se enchendo de água rapidamente, e virando uma espécie de armadilha do local. O local é tão perigoso, que acabou sendo fechado para explorações. Ilha da Queimada Grande. Chegamos em um local que é considerado a ilha mais perigosa no mundo, que fica localizada no Brasil, a Ilha das Cobras. Fica a 93 milhas de São Paulo. Isso se dá porque lá existe cerca de 5 cobras por metro quadrado nessa ilha, entre elas uma média de 4.000 jararacas e lhoa, responsável por 90% de ataques de cobras no Brasil. Existe uma lenda para explicar por que tantas cobras na ilha. Uma delas é que piratas teriam enchido a ilha de cobras para proteger seus tesouros. Mas a verdade é que isso aconteceu por conta da baixa ação humana na ilha, pois a Ilha da Queimada Grande passou muitos anos isolada, após os altíssimos aumentos do nível do mar, e sem predadores no chão essas cobras se espalharam rapidamente pelo terreno, mas também não tinha presas ali, e começaram a subir em árvores para caçar aves migratórias. Para isso seu veneno ficou mais forte, para fazer efeito nas aves, e ficou 5 vezes mais forte do que as cobras no continente, ou seja, forte o bastante para derreter a carne humana. Como não bastasse, a ilha também não tem água potável, e suas temperaturas são muito altas, então o ser humano não teria nenhuma chance de sobreviver lá. Então pessoal, o que vocês achou desses lugares perigosos? Teriam coragem de visitar algum deles? Conte nos comentários, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.